Bom, mais um bloco de questões, dessa vez hipertensão, parte 2. Vamos lá. Para a confirmação de um caso de hipertensão, faz-se necessário realizar 3 verificações. Isso aqui já faz parte, né? É bom para que vocês lembrem. Consecutivas, em dias alternados. Então não é no mesmo dia, tá? Os valores das pressões sistólica e diastólica determinam a gravidade da doença. A hipertensão arterial moderada encontra-se em... Então, existe a hipertensão leve, moderada, grave. Hipertensão moderada é conhecida como a estágio 2. Então, estágio 2, eu vou ter aqui a 100, 160 por 100 dentro do estágio 2, dentro da pressão arterial moderada, tá? Então, a letra C é o nosso gabarito. Aqui já seria estágio 3. Isso aqui é pré. Isso aqui ótima, né? Dentro ali da normal, tá? Então, o nosso gabarito para estágio 2 seria 160 por 100. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica prevalente e tem forte relação com a ocorrência de doenças cardiovasculares e é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. No país, morrem cerca de 350 mil pessoas em consequência de doenças cardiovasculares e a maioria tem como uma das causas a hipertensão, que é responsável por 80% dos casos de acidente vascular cerebral, AVC, e também se mostra um agravante em quadros de infarto, aneurisma arterial e até insuficiência renal. Sobre a medida de pressão arterial, assinale a alternativa que possui informações corretas sobre a técnica do procedimento. Então ele contou uma historinha e ele quer basicamente só informações sobre a técnica do procedimento. Vamos lá. Ao realizar a medida da pressão arterial, o técnico de enfermagem deve certificar-se de que o paciente esteja sentado, não esteja com bexiga cheia, correto? Não praticou exercícios físicos e não ingeriu bebida alcoólica, café, alimentos, ou fumou em até 10 minutos. Não são 10 minutos, são 30 minutos. Ao realizar a medida da pressão arterial, o profissional deve posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial, na fossa antecubital, evitando compressão excessiva, inflar rapidamente de 10 em 10 até o nível estimado da pressão arterial. Isso aqui está correto, tá? Tudo certinho. Parece ser o gabarito. Ao realizar a medida da pressão arterial, o profissional deverá posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria radial. Tá errado. Ao realizar a medida da pressão arterial, o profissional deverá deixar o paciente descansar 5 a 10 minutos em ambiente calmo, com temperatura agradável. Localizar a artéria radial de novo. Não. Ao realizar a medida da pressão arterial, o profissional deve inflar o manguito lentamente de 30 em 30 até o nível estimado da pressão arterial. Está errado isso aqui. Então a correta é a letra B mesmo, né? Ao realizar a medida da pressão arterial, o profissional deve posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial, na fossa antecubital, evitando compressão excessiva, inflar rapidamente de 10 em 10 até o nível estimado da pressão arterial. Correto, próxima questão. Na definição da hipertensão gestacional, é necessário, entre outros critérios, medir a pressão arterial em 2 ocasiões, com pelo menos, né, que ele dá um intervalo. De acordo com o manual, a pressão arterial deve ser medida aí entre 4 horas, tá? Então, de uma para outra, 4 horas, para ver se tem alguma variação. Se foi um momento, né, de variação ou se persiste ali aquele valor, tá? Próxima questão. Um colaborador tabagista, portador da hipertensão arterial, refere muita dor na cabeça após ter tido uma situação de estresse. Antes de procurar o ambulatório, ingeriu uma xícara de café na tentativa de melhorar o seu estado geral. Aí foi esperto, né? Ele colocou uma xícara de café para ver se melhorava, né? Vou beber um café aqui e ver se eu melhoro.
Nesta situação, o técnico de enfermagem deve, ao realizar o procedimento da medida da pressão arterial sistêmica, o que ele deve fazer? Determinar a pressão arterial diastólica no surgimento dos sons, frase 5. Diastólica no surgimento dos sons. Verificar se o colaborador permaneceu em repouso por 1 a 2 minutos, é pouco tempo. Realizar pelo menos 2 medições sem intervalo entre as sem intervalo, ao escutar cerca de 10 a 15 milímetros acima do último som, para confirmar o seu desaparecimento, isso que está errado. Determinar a pressão arterial sistêmica pela altura do som, do primeiro som, fase 1 de Korotchkov, e após aumentar ligeiramente, está correto. Então, a pressão arterial sistêmica, primeiro som, fase 1, correto. Letra E é o nosso gabarito. Próxima questão. São recomendações não medicamentosas para a prevenção primária da hipertensão. Não medicamentosas para a prevenção primária da hipertensão sistêmica, exceto, onde que é a única que não é. Índice de massa corpórea, IMC, entre 30 e 30. Já está errado, né? Aqui já é obeso. Está errado. Já é o nosso gabarito na letra A. Consumo controlado de sódio, correto. Combate ao sedentarismo, correto. Combate ao tabagismo, correto. Então, letra A está errada, né? O nosso gabarito. Assinala a alternativa incorreta em relação às condições padronizadas pelo Ministério da Saúde para a aferição da pressão arterial sistêmica. O paciente deve estar sentado com o braço apoiado à altura do pré-córdio e estar em repouso no mínimo 5 minutos antes da aferição. Fica incorreto. Palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30 milímetros acima do valor em que o pulso deixa de ser sentido, deve ser, né? Deve-se palpar a pressão sistólica antes da ausculta. Essa técnica ajuda a detectar a presença de intervalo de ausculta mais rapidamente. A pressão diastólica corresponde ao valor em que começarem a ser diastólica, não, é sistólica. O que está errada? Então, essa daqui é o nosso gabarito, letra D. Essa questão de 30 milímetros aqui é entre 20 e 30 também, tá? Então, letra D é o nosso gabarito como errada. Então é isso, pessoal. Mais um bloco de questões sobre esse assunto muito importante que é hipertensão arterial. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para estudar aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima. Bons estudos.